Olá, muito bom dia, de volta com o Manhã no Ar. Agora são 6h23 e essa é a última semana de inscrições para os interessados em participar do concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha. Mais de 50 vagas estão sendo oferecidas. Quem traz as informações ao vivo para a gente é o repórter Fred Rocha. Vamos conversar com ele. Fred, o salário é bastante tentador, né? Quem é que pode se inscrever? Conta para a gente. Muito bom dia. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Homens e mulheres podem se inscrever. O salário pode chegar a R$11 mil, nada mal. Para isso, você precisa correr aí para pelo menos fazer essa inscrição até o dia 1º de abril no site www.marinha.mil.br. Como você bem disse, são mais de 50 oportunidades. Agora você vai poder conferir quais são essas vagas, essas oportunidades e as respectivas vagas. Tem para engenharia mecânica, engenharia elétrica, naval, de produção, de sistemas de produção, de telecomunicações, química, tem também para arquitetura e urbanismo, engenharia cartográfica, engenharia de materiais e engenharia mecatrônica. Este concurso da Marinha está dividido em duas fases. A primeira, o candidato vai fazer uma prova com 20 questões e também a redação, que não pode faltar. Já na segunda fase, vai ter uma outra prova também com questões e agora com tradução de inglês técnico, justamente para aquele candidato que está participando. Então, a ideia é testar o conhecimento dele em língua inglesa. Ao passar por tudo isso, ele deve ser submetido a um teste de aptidão física, geralmente para entrar nas Forças Armadas. Isso também é pedido. Se ele for aprovado em todos esses processos, aí ele vai passar por cursos no estado do Rio de Janeiro durante 25 semanas. Ao final de tudo isso, ele será então empossado lá como primeiro-tenente e vai receber esse salário de R$11 mil que a gente falou no início aqui do link. Para você obter mais detalhes, é só acessar o site lá da Marinha, né, www.marinha.mil.br, porque lá tem o edital. E aí, por meio do edital, você consegue tirar todas as dúvidas, porventura, se você tiver. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações e até daqui a pouco. E o tratamento para prevenir o desenvolvimento da AIDS cresceu mais de 200% nos últimos 6 meses aqui em Manaus. Esse é um atendimento totalmente gratuito do Serviço Público de Saúde oferecido para pessoas com alto risco de contaminação. Em 2018, 1.880 pessoas foram diagnosticadas com AIDS no Amazonas. Um número que coloca o estado entre os 3 com a maior incidência de pessoas que convivem com o vírus. Apesar disso, o procedimento que previne a doença vem crescendo desde que começou a ser disponibilizado na rede pública há 1 ano. Só nos últimos 6 meses, a adesão à profilaxia pré-exposição cresceu 214%. Ao todo, 507 pacientes fazem parte do programa que atende aqui na Fundação de Medicina Tropical 2 vezes por semana. Mas como houve um aumento na demanda, a equipe estuda a possibilidade de acrescentar um 3º dia para receber essas pessoas. O procedimento consiste no uso diário de comprimidos e só é oferecido para quem ainda não desenvolveu o vírus e tem o risco real de entrar em contato com a doença. Por isso, quem se interessar pelo medicamento precisa passar pela análise de vários profissionais. Primeiramente, ele passa pelo psicólogo, são solicitados testes rápidos para HIV, hepatite B e C e para sífilis. E a partir disso vai sendo segmento com os demais profissionais, com a enfermeira e, por último, o médico. O método ainda é novo na rede pública de saúde e, apesar de ser comprovadamente seguro, o paciente precisa ser acompanhado ao longo de todo o tempo que for medicado. Mas não se pode esquecer que são medicamentos e que também têm efeitos colaterais e que, portanto, precisam ser feitos os acompanhamentos de forma extremamente estrita, para que o paciente compreenda a necessidade que ele tem de, talvez, num momento, precisar suspender ou não. Então, a gente avalia uma série de coisas. A necessidade de fazer, o momento que o paciente está vivendo, se ele realmente está dentro de uma relação ou dentro de um comportamento de risco que tenha a necessidade, porque isso varia de acordo com o tempo da vida da gente, né?
E dentro de pouco tempo, a produção de laranja pode ser uma realidade aqui no Amazonas, onde o maior desafio para esse tipo de plantio é o clima severo da nossa região. E se tudo der certo, o Amazonas vai poder desfrutar de novos tipos de laranja e não só a boa e velha laranja-pera. O estudo já possui 5 anos. Está espalhado em 6 propriedades: Iranduba, Rio Preto da Eva e no quilômetro 14 da BR-174, em Manaus. Os experimentos da pesquisa são feitos a partir da copa das plantas que são inseridas no que chamam de porta-enxerto. Da combinação, produz-se outra planta. Os pesquisadores procuram avaliar combinações de copas e porta-enxertos com alto potencial de adaptação ao clima. Acontece que a variação de luz, umidade e temperatura amazônica é diferente de outras regiões do país e isso influencia na qualidade das plantações. O agrônomo e doutor em botânica José Ferreira é o coordenador da pesquisa e explica como é feito o processo. Então o produtor a gente faz a muda, a muda assim, de limão, chamado de porta-enxerto, porque depois vai um enxerto em cima. Esse enxerto que é em cima é de uma outra planta, que já está produzindo e que a gente sabe que ela produz suco de alta qualidade. Por exemplo, a rubi, por exemplo, a valência, por exemplo, a pera. Estamos em um espaço que faz parte da pesquisa. Aqui temos 140 pés de laranjeira, que foram plantados há aproximadamente 5 anos atrás. Cada um tem uma característica diferente e alguns, inclusive, já estão dando frutos. Se tudo der certo, nós estamos diante do futuro da citricultura no Amazonas. A atual combinação que constitui os pomares cítricos no Amazonas é, em sua grande maioria, a laranja-pera sobre limão-cravo. Essa possui baixa resistência à doença gomose. O projeto também analisa as dificuldades enfrentadas pelos produtores: adubação, podridão floral, plantas daninhas e monitoramento de pragas e doenças. A podridão floral atinge as flores das plantas e causa a queda prematura, o que afeta diretamente a produção como um todo. Se não há flor, não existirá o fruto. É no laboratório de fitopatologia da UFAM que essa parte da pesquisa acontece. Através da coleta das amostras de fungos, é testada a eficiência de fungicidas utilizados pelos produtores. A intenção dessa pesquisa é identificar a ocorrência e a distribuição desses variantes resistentes nos plantios, nos pomares de citros, para que a gente possa levar uma contribuição ao produtor, mostrando a real eficácia dos produtos que são utilizados e visando reduzir o uso dos produtos químicos e também os prejuízos causados aos produtores com o uso de produtos que não são eficientes para o controle da doença. Aqui é a Casa de Vegetação da UFAM, um ambiente semi-controlado onde temos mudas de plantas daninhas, que é outra grande problemática que os produtores encontram nos laranjais. As plantas daninhas, elas interferem, no cultivo, por exemplo, tanto da citricultura quanto qualquer outro cultivo, porque elas competem com as nossas plantas cultivadas por água, por nutrientes, pela luz. Então, nós iremos avaliar 7 herbicidas, avaliar a eficiência desses herbicidas no controle dessas plantas daninhas que vêm causando prejuízo na citricultura do estado. O citros representa uma das principais potencialidades da fruticultura do estado, com um total de 4.075 produtores familiares em todo o Amazonas, com áreas de 1 a 4 hectares. São 385 milhões de frutos anualmente. Daqui para frente, os pesquisadores ainda vão ter mais 2 anos para finalizar o projeto. O produtor Osiris Silva fala sobre a expectativa dos resultados para quem trabalha diretamente com citros. Todas frutas de excelente qualidade, desenvolvidas, algumas das variedades desenvolvidas na Embrapa em Cruz das Almas, na Bahia. Então, eu vejo como produtor que o futuro da citricultura do Amazonas está recaindo nesse experimento da Embrapa. O trabalho é de parceria com a CEPROR, Embrapa, IDAM, ADAF e FAEA, com financiamento da FAPEAM. A gente vai ter a oportunidade de provar um dos experimentos
que já está dando certo. Bora ver se ela é docinha. Ela é diferente da laranja pera, que é comumente vista no mercado, não é isso, doutor? Isso. Essa é uma das copas que faz parte aqui do experimento e que produz um fruto muito gostoso e que não é pera, né? O povo amazonense está muito acostumado com a pera. Essa laranja é uma laranja, né, que tem um teor de açúcar assim, elevado, muito bom e que está se dando muito bem aqui no experimento, tanto aqui quanto no Rio Pé da Eva. Então vamos lá experimentar. Pegar um pedacinho. Nossa, bem docinha. Boa, né? Muito doce. E a AFEAM anunciou um processo seletivo para financiar mais de 500 microempreendedores dos setores de comércio e serviço. Ao todo, mais de 4 milhões de reais vão ser injetados na nossa economia. Coisa boa, né? E quem vai trazer todos os detalhes para a gente, contar tudo sobre esses projetos, é a repórter Tamires Clé. Daqui a pouquinho a gente conversa com a Tamires, portanto, para trazer essas informações ao vivo para a gente, todos os detalhes aí de como você, que é do setor de comércio ou serviço, pode de repente conseguir uma dessas vagas, aí, uma dessas opções de financiamento que vão ser oferecidas pela AFEAM. Lembrando que esse financiamento é um financiamento bem substancial, ele pode chegar, o valor total dele é bastante alto, né, de 4 milhões de reais e pode beneficiar até 500 mil pessoas. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. A gente vai para lá conversar com a Emanuel Cardoso. Vamos lá então para 93.1 conversar com a Emanuel Cardoso, que está lá na Rádio FM O Dia. Oi, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Emanuel. Bom dia. Fred, está me ouvindo, Fred? Adriane, bom dia, Adriane. Bom dia. A gente está todo mundo ao vivo ao mesmo tempo? Está todo mundo ao vivo. Estava ao vivo com o Fred, né? Isso, ele tá na linha ainda comigo aqui. Fred, deixa eu chamar você daqui a pouquinho. Eu falo contigo daqui a pouquinho para você completar essa notícia com a gente. Vamos nós, Adriane. Vamos lá, vamos falar sobre economia. Uma reunião muito importante vai acontecer para discutir algum investimento que pode chegar até o Amazonas. É uma reunião que vai acontecer hoje com o ministro Paulo Guedes. A intenção é destravar 300 milhões de reais. Esse dinheiro viria diretamente para Suframa. Exatamente, Adriane. A gente começou, inclusive, a edição do FM Dia Notícias de hoje falando desse assunto. Há também um outro, além do descontingenciamento deste valor junto ao governo federal. E a gente lembra, Adriane, que o descontingenciamento é uma verba que já está prevista, né? Já está prevista, já está reservada, atende a determinada rubrica. O contingenciamento ocorre dessa forma, né? Que são verbas específicas para serem investidas e que depende muitas vezes do andamento do processo burocrático e, por isso, a importância dessa reunião. Mas há também aquele assunto que falamos na semana passada, o interesse da Associação Nacional do segmento elétrico e eletrônico, que quer formular um novo processo produtivo básico, um novo PPB, em relação à produção de celulares e dos componentes de celulares. Esse novo PPB que a BINE, essa associação, estaria querendo propor, ele mudaria as regras e tiraria os incentivos que o polo industrial, o polo desses componentes da Zona Franca recebe. Isso também vai ser pauta nessa reunião entre a bancada amazonense, liderada pelo senador Omar Aziz e todos os deputados que fazem parte, que são aqui do Amazonas, e também o superintendente da Suframa, que deve participar desta reunião e vão ter essa conversa com o ministro Paulo Guedes. A gente sabe que a política econômica do governo federal é a política que está caçando os incentivos fiscais. O Amazonas tem aí algo em torno de 8%, representa algo em torno, a Zona Franca, algo em torno de 8% da renúncia fiscal de todo o país. A gente até passou aqui mais cedo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas de que isso significa algo em torno de 25 milhões de reais em termos de renúncia para o país. Mas tem o outro lado, que está também na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que é a contribuição
contribuição que a Zona Franca dá para a nação por meio dos impostos que são arrecadados com a atividade econômica da Zona Franca de Manaus. Portanto, economicamente falando, é melhor com Zona Franca do que sem Zona Franca. E a gente torce, Adriane, para que essa reunião traga algo de positivo, porque a primeira reunião com o ministro Paulo Guedes não deu em nada. A gente fica na torcida, né? Há muitas pessoas falando de que esses benefícios fiscais da Zona Franca são algo exclusivo para o Amazonas, que beneficiam só a população que está aqui, pouco mais de 4 milhões de pessoas, e atrapalham o restante do país. Quando, na verdade, não é isso. A gente já mostrou várias pesquisas que indicam que a Zona Franca emprega pessoas em todo o Brasil, né? A economia que acaba trazendo benefícios para todo o país. E são benefícios que a Zona Franca consegue se pagar, não é como muitos dizem de que está se sustentando apenas à base de incentivos. Precisamos de incentivos? Precisamos, obviamente, por questões logísticas, que aí, se você der a mesma competitividade a outras regiões, a gente acaba ficando no prejuízo. Vamos torcer para que haja um bom entendimento, que a bancada do Amazonas, que é muito pequena, consiga ter pressão suficiente, se aliar a outros estados de repente, e que o presidente, o ministro, possa ser um pouco mais flexível em relação ao novo superintendente da SUFRAMA, né, que é um militar reformado, é bem quisto pelo presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido diretamente por ele. Então a gente fica nessa boa expectativa de que agora essas coisas possam caminhar de uma forma melhor, e vamos trazer os detalhes, até porque o momento político não é muito favorável, né? Exatamente. O governo já não está tão naquele mar de rosas de começo de relação com o Parlamento Federal. Então vamos torcer para que as coisas caminhem da melhor forma possível. E, Adriane, eu acho que o ministro também precisa considerar que a Zona Franca não é só uma questão econômica, existe uma questão ambiental muito forte e importante para toda a nação, e nesse quesito o Amazonas é sim fundamental para a nação brasileira. Social, os benefícios e a necessidade são de diversos setores e são muito grandes, né, Manuel? Vamos continuar acompanhando e amanhã a gente traz os detalhes do que aconteceu nessa reunião. Agora vamos mudar de assunto, falar de aparelho celular. O seu está funcionando? O meu tá. O meu também tá. A gente está falando disso porque a Anatel ontem bloqueou vários celulares em estados da região Sudeste, Nordeste e Norte também, 4 estados do Norte, incluindo o Amazonas. Esses bloqueios aconteceram por questões de segurança, de acordo com a Anatel, que seriam aqueles telefones piratas. Então, se você comprou um telefone sem procedência nos últimos tempos, pode ser que você fique sem seu telefone. Pode ser que já tenha ficado e pode ser que ainda fique, porque a previsão são de que milhares de telefones ainda sejam desativados nos próximos dias, né? Adriane, só para ter ideia, só em Goiás, 85 mil aparelhos foram cancelados. As linhas foram totalmente bloqueadas por conta desse problema. A numeração do aparelho não batia com o que estava nos registros da Anatel e ele foi cancelado. Por que essa medida é importante? É porque a gente vê todos os dias e anuncia todos os dias a quantidade de furtos e de assaltos, principalmente assaltos e assaltos à mão armadas. Aqui muito perto de onde nós estamos, recentemente, um estudante foi morto porque pediu para não levarem o celular. Pelo amor de Deus, não leve meu celular, e morreu por isso. Esse comércio criminoso se vale justamente da facilidade que os criminosos têm de alterar o aparelho e habilitar uma nova linha. Então, essa medida da Anatel já veio e chegou muito tarde, porque tecnicamente isso poderia ser viabilizado há muito tempo, mas a burocracia do nosso país demora muito e pode ser um importante aliado contra esse tipo de crime, o roubo, os furtos de aparelhos celulares e a modificação do e-mail, né, que é o número de identificação dos aparelhos. Cada aparelho tem um e é um número único, um número é o certificado, é a identidade do aparelho celular. Quando ele é alterado, então uma outra linha pode ser habilitada. No entanto, a Anatel tem como fazer esse registro e está caçando esses telefones que não estão com a numeração correta. Aqui no estado do Norte, apenas o Acre ficou fora da lista, mas Amazonas, Pará, enfim, 4 estados tiveram aí essa medida da Anatel foi estendida. Isso começou primeiro lá no Distrito Federal e a gente espera que continue mesmo, Adriane, que continue mesmo para que esses criminosos tenham um pouco mais de dificuldade para cometer esse tipo de crime. E vale lembrar que quando a gente fala de criminosos, a gente não está falando só de quem rouba o celular, a gente está falando de quem compra o celular roubado. Exatamente. Porque esse mercado só existe porque há quem compre.
Então, quando a gente faz a denúncia, né, faz um boletim de ocorrência e divulga o e-mail, geralmente o telefone é bloqueado. E essa tentativa que os assaltantes fazem, esse mercado aí que infelizmente é muito grande, é de alterar o e-mail para você continuar usando o aparelho mesmo depois do bloqueio que é feito pela polícia. Então, a dica para você aí que... Vale lembrar também que a Anatel está mandando essas mensagens desde janeiro. Então, não vai ser algo desavisado, mas você pode verificar no seu celular se bate o número do e-mail com o número que está na configuração. Aí você pode verificar o número do e-mail na parte de trás da bateria, né, Manuel? Na parte de trás tem, na configuração do aparelho celular também aparece o número do e-mail. Dentro da caixinha do aparelho, se você comprou com a caixinha tudo direitinho, tem esse número. E outra forma de conseguir é ir lá no celular, discar o telefone, o número asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Vou repetir aqui, asterisco, jogo da velha, 06, jogo da velha. Eu nunca decoro esse código. Aparece na hora o e-mail para você, inclusive a gente está mostrando aqui para quem está acompanhando pela TV, esse é o código, aparece. Aí você compara esse número que vai aparecer na tela, no visor do seu celular, com o número que está atrás da bateria. Se der tudo certo, seu telefone está ok. Caso contrário, ele pode ser bloqueado. A minha estratégia é guardar a nota fiscal. Eu guardo a caixinha com a nota fiscal dentro e fica lá. Enquanto eu tenho um celular, eu tenho uma caixinha dele guardada que é... Eu guardo e eu faço o seguinte, eu vou na configuração ou digitando esse código, faço um print e mando para o meu e-mail. Pronto. Porque aí fica guardadinho lá caso eu precise. E já precisei, inclusive, quando tive telefone roubado para conseguir fazer o bloqueio. Então, essas informações são importantes não apenas para o caso de alguém ser roubado, ter o telefone levado e poder cancelar para que inviabilizar a utilização do aparelho, mas também no caso de recuperar esse telefone e ter como habilitá-lo novamente, é possível fazer. Ou mesmo, se o telefone for bloqueado por essa medida da Anatel, você tem a documentação, tem como comprovar, tem como pedir que a linha seja reabilitada. Agora, se não tiver todo regular, não adianta nem chorar depois, né? Exatamente. Muito obrigada, Emanuel. Bom começo de semana para você e para todos os ouvintes da 93.1. Obrigado também, Adriane. Boa semana para nós. Amanhã a gente se encontra por aqui. Até lá. Tchau, tchau. E agora sim a gente vai falar sobre o crédito que foi liberado pela AFEAM. O anúncio está previsto aí para um processo seletivo para atender cerca de 500 mil pessoas, empreendedores que trabalham no setor de comércio ou no setor de serviços. Quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente, trazer todos os detalhes aí, portanto, agora sim, Tamires Clé. Muito bom dia para você nessa manhã chuvosa, mas com uma ótima notícia. Conta para a gente quem é que pode conseguir esse financiamento da AFEAM. Pois é, uma ótima notícia, Adriane. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Olha, essa liberação de microcréditos é destinada para microempreendedores. Então, pessoas que trabalham aí de forma autônoma, né? Costureiras, artesãos, comerciantes autônomos. Essas pessoas podem entrar no site da AFEAM, que é o afeam.am.gov.br, e lá você vai ter que agendar uma palestra, porque esse crédito é destinado para as pessoas realmente poderem fazer o melhor com esse dinheiro. Então, por isso, eles vão passar por um treinamento inicial e aí, depois dessa palestra que eles vão agendar e vão participar, aí sim eles vão poder ter acesso às outras etapas desse processo de seleção. São 513 empreendedores, microempreendedores, que vão poder ter acesso a esse dinheiro. Inicialmente são 4 milhões de reais nessa primeira etapa, mas a AFEAM tem uma perspectiva que até o final do ano sejam 37 milhões de reais destinados a este fim. Agora é só para a capital, mas tem ainda uma ação itinerante para o interior do estado, para os municípios da Calha do Rio Solimões, que vão poder também ter acesso a cerca de R$1.300.000 para tentar investir nesse próprio negócio. Então, você que mora, por exemplo, nos municípios de Tabatinga, Jutaí, Fonte Boa, Amaturá, Atalaia do Norte, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tocantins e Benjamin Constant, esses municípios vão ser beneficiados, vão receber essa ajuda, essas palestras, né, para tentar ajudar esses microempreendedores logo nos próximos meses, a partir da próxima
próxima semana, os primeiros municípios já vão começar a ter essas palestras. Mas tem ainda alguns postos da FEAM que estão instalados em outros municípios e esses municípios podem tentar ter acesso a esse crédito o ano inteiro. Então, os municípios de Presidente Figueiredo, Eirunepé, Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Tefé têm essa oportunidade, né? Além de Manaus, tem uma sede da FEAM e podem tentar ter acesso a esse crédito o ano inteiro. Como eu disse, nessa primeira etapa, 4 milhões de reais para 513 microempreendedores. Então, uma ótima oportunidade para você que está tentando começar o seu negócio, tentar dar um up, né, no seu negócio, tentar fazer com que ele renda mais, ganhe mais, lucre mais esse ano e com responsabilidade, porque você vai receber todo um treinamento para poder dar um destino legal para esse dinheiro, né, Adriane? Para não se complicar, né? Para que o empréstimo não acabe virando problema, uma dor de cabeça lá na frente. Agora, para você que trabalha no setor de serviços, por exemplo, e não está regularizado, é um processo bastante simples. Você faz tudo pela internet, inclusive. Você vai no site do Sebrae, lá você se cadastra com endereço, a atividade que você desempenha, coloca todos os dados e você se torna um MEI, que é um microempreendedor individual. E a partir desse momento, qualquer pessoa que vende produtos de cosmético, faz costura, pode ter ali um CNPJ e conseguir esses benefícios como empréstimo e até mesmo numa situação de gravidez, de doença, consegue receber todos os auxílios pagando uma pequena taxa mensal e está dentro da lei. E ainda recebe benefícios como o financiamento da FEAM. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. Até daqui a pouco. E olha só, tem uma informação de trânsito para você que está acompanhando o Manhã no Ar nesse exato momento. Aconteceu um acidente agora há pouco aqui na Avenida Efigênio Salles, também conhecida como V8. Uma árvore está tombada no meio da rua. A árvore do canteiro central caiu ali na Avenida Efigênio Salles. É uma Kombi que bateu nessa árvore e acabou causando esse acidente. Você, olhando a imagem, percebe que essa árvore está ocupando metade da Avenida Efigênio Salles, no sentido de quem sai da Daci Vargas indo para a Bola do Coroado. O sentido oposto ali da entrada da Avenida das Torres. Aqui no canto direito do vídeo, que tem uma curva, é a entrada da Avenida das Torres, onde tem um supermercado também. Então, esse acidente é no sentido oposto para quem está indo para a Bola do Coroado, vai identificar aí, portanto, essa árvore que está ocupando metade da via. Esse acidente aconteceu ainda há pouco, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes. A gente ainda não sabe a situação de saúde da pessoa que estava dirigindo essa Kombi, mas é algo que é muito comum em dias de chuva. A pista fica escorregadia, às vezes as pessoas aceleram um pouco mais por ser de madrugada ou por ser tão cedo e aí o risco de acontecer um acidente acaba aumentando. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Porque agora eu vou para o intervalo, mas volto daqui a pouquinho com as vagas do Cine. São mais de 100 oportunidades neste início de semana. Tem ainda as notícias da comunidade. Na Zona Sul, uma casa desabou e 2 pessoas ficaram feridas. Eu volto em instantes.